Você me escuta, Wilson? Já estamos ao vivo. Ok, obrigado. Pessoal, nós estamos com uma bela manhã de domingo, oportunidade de estarmos juntos. Então vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos em gratidão ao nosso Pai amado. Pai querido, obrigado por mais esse dia em nossas vidas, por mais essa experiência e pelas oportunidades de renovação. Que seu amor possa ser conosco, com os nossos queridos, mais esta vez. Que assim seja. O tema de hoje é um tema, eu diria, básico, é um tema extremamente importante, porque ele está na estrutura de toda a construção que precisamos fazer para vivermos, para amarmos, para compreendermos e, ao final de uma jornada, de uma vida, podermos olhar para trás e dizer: valeu a pena, eu amei, fui amado, eu aprendi sobre mim, sobre os outros e pude colocar o meu tijolinho na história da minha vida, da vida da minha família e dar a minha contribuição. Nós estamos com o tema de hoje, que é sobre a fé, mãe da esperança e mãe da caridade. E o que Allan Kardec nos traz sobre a fé? Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler alguns pequenos trechos, vejamos. A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que nos permite vencer os obstáculos. É a certeza de se alcançar um objetivo. É sempre calma e se alia à humildade. Bem, o nosso Pai está nos dando um recado a nós, humanidade, neste momento. E ele nos diz claramente: fica em casa. Eu me questionei, eu tenho me questionado continuamente desde o início desses eventos da pandemia, qual que é o ensinamento, o que eu preciso aprender para superar esse desafio? Porque nós aprendemos no Espiritismo, na vida cristã, que os fatos de nossa vida, os eventos, são produtos de nossa própria criação. Nós somos os artífices de nossa realidade. Então, se eu estou precisando ficar em casa, com certeza eu tenho uma responsabilidade inerente ao que acontece comigo. A humanidade tem essa responsabilidade. Enquanto pai, falando de mim agora, quando eu peço um filho para ele não sair de casa, quais são os motivos? Essa é a reflexão, procurando compreender o meu Pai maior, que está no céu. O que é? Primeiro, para proteger meu filho. Proteger dele mesmo, muitas vezes ele é imaturo para, por exemplo, sair à noite, ir a uma festa com amigos, entre aspas, que eu não conheço, e eu não me sinto seguro de deixar que ele saia. Considera que ele ainda é imaturo, como eu disse. O outro motivo, para protegê-lo de um ambiente em que ele queira ir, que ele seja agressivo, mas ainda assim na dimensão proteção pessoal.
Deus está nos protegendo de quê? Quando a gente sai. É importante que cada um responda para si mesmo essa pergunta. E cada um de nós tem parte da grande resposta. Um outro aspecto é que o nosso filho, por exemplo, não esteja preparado para responder às demandas ao que acontece fora de nossa casa. Um terceiro, e também importante, poucas vezes foi necessário utilizar desse recurso, mas nós, numa humanidade ainda infantil, dizemos que nós deixamos o filho de castigo. O Pai não nos coloca de castigo. A justiça de Deus, ela é baseada nos nossos atos. O que fazemos de bom, há consequências boas. O que fazemos de errado, há oportunidades de corrigenda, de reflexão, de autoanálise. Então, quando um pai pede para o filho, filho, você não vai sair, você tem se equivocado, o objetivo é reflexão. O objetivo é buscar compreensão no que foi feito, que não está adequado e que está me prejudicando e a outras pessoas, e da mesma forma, buscar uma nova disposição no meu agir. Então, nós temos 3 medidas importantes. Proteção do filho. Segundo, ele ainda não está maduro o suficiente. E terceiro, oportunidade de renovação para o agir. Não por um castigo, mas por uma ação didática. Tá certo? E o que perfeito, assim que um pai age, mas o que eu posso aprender com isso? A partir do momento que eu fico em casa, eu tenho a oportunidade de olhar para dentro de mim. Eu paro com as minhas atividades externas, com os meus relacionamentos, com tudo que eu faço, sobra tempo para olhar para dentro de você mesmo, dentro de mim mesmo. Isso eu pude ver no último mês. E eu passei a olhar mais para quem está do meu lado. Hoje, a minha esposa e a minha filha. Sobrou mais tempo, espaço mental, espaço emocional para este olhar. Tá? E eu passei a ficar mais atento também à grande família humana. Eu e muitas pessoas estamos preocupadíssimos de dar suporte àqueles que têm necessidade. Eles estão do nosso lado. E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não percebe as necessidades mínimas destes. Então, como ganhar o mundo numa vida antes pandemia e perder a minha alma? Nosso Pai nos permite essa reflexão agora. Vale a pena eu chegar sozinho ao destino e deixar todos os meus queridos e familiares e conhecidos para trás? A obra de regeneração da humanidade é uma obra coletiva em que caminhamos de mãos dadas. E não sozinhos. Não sozinhos. Então, esse olhar para dentro de nós, olhar para o familiar ao nosso lado em casa e olhar para a humanidade em suas necessidades, esse olhar é um ver, é um enxergar, é um perceber e sentir, que é uma dimensão mais íntima, mais profunda, que não ativamos quando estamos correndo, atendendo às demandas de um dia com uma agenda lotada, 18 horas por dia de trabalho. O que aconteceu como consequência de ficarmos em casa, além de possibilitar melhorar esse olhar? Reduzimos a velocidade. A gente percebe que muitas pessoas estão com medo. Medo de se contaminar, medo de morrer, medo de passar fome e não conseguir sustentar a família. Medo, medo, medo. Muitos estão se sentindo abatidos, se não deprimidos. Há relatos de suicídios. Então, nós vemos também
em contrapartida a essa dimensão que eu coloquei, que ela não é tão positiva, mas temos uma outra dimensão extremamente positiva, que é aumento da empatia, aumento da solidariedade, aumento na cadeia de ajuda uns com os outros, as pessoas saindo de sua zona de conforto em prol de um vizinho que tem uma idade maior, em prol de crianças auxiliando com atividades, em prol da educação, em prol da saúde, se voluntariando em colaborar, em produzindo equipamentos de proteção individual, produzindo álcool, orientando, auxiliando das inúmeras formas possíveis. Doação, doação, doação. Aumentando o número de preces, de estudo, de reflexões. Impressionante. Está aumentando, melhor dizendo, o valor da saúde, o valor da cultura da saúde, o valor da cultura da segurança, em proteger a pessoa do lado, mais do que o valor do trabalho, mais do que tudo. Então, veja só, nós estamos ainda caminhando nesse processo de autoaprendizado e de observação, procurando chegar a conclusões, e que vamos precisar de uma renovação. Então eu pergunto para vocês, o que a gente precisa de recursos que o Espiritismo nos forneceu para superar esse momento, já que nós já estamos olhando para nós? Primeiro, entender que a causa dessa pandemia é o próprio homem. Nós criamos esta realidade. Não é um acaso, não é um macaco. Fomos nós que criamos essa realidade. Os detalhes não são importantes agora, mas sabendo que nós somos os criadores dessa realidade, é necessário aproveitarmos esse momento para renovarmos valores, fortalecermos crenças corretas, transformarmos aquelas que não agregam valor a nós, a nossa família mais próxima e a grande família da humanidade. A única resposta que eu encontro, e eu digo, para mim, é Jesus. É Jesus. Não o homem religioso, que as religiões o transformaram. Eu digo o homem mesmo. Não digo nada tão formal, mas o ser humano que esteve conosco, que nos deixou exemplos, nos deixou posturas, condutas, uma mensagem, um legado, que pode ser aplicado a todas as dimensões de nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja no seu desenvolvimento pessoal. E vale um raciocínio. Se os nossos filhos, ou netos, ou irmãos perderem o ano de estudo, qual é o problema? Vamos aproveitar esse período para desenvolver valores familiares, valores morais, para fortalecermos o ser que está do nosso lado. Vamos ajudar, nos aproximando mais, fortalecendo esse relacionamento, estendendo a mão e ensinando, através do exemplo a qual Jesus nos exemplificou, a importância da solidariedade, do respeito, do amor, de estender a mão às pessoas. E vamos trabalhar isso todos os dias, até que possamos, por nossa transformação, superar esse momento e vivermos uma nova realidade. E por onde eu recomeço? Justamente pelo capítulo que eu estou conversando com vocês hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 19, a fé. Itens 2, 3 e 4. A fé segura proporciona, estou dando uma lidinha aqui, a perseverança, a energia e os recursos que nos permitem vencer os obstáculos. É exatamente isso que nós precisamos. Precisamos de recursos, precisamos de energia para conseguir essa transformação de dentro para fora. Não vou falando de trocar camisa. Eu estou falando lá dentro. Lá dentro. Temos a certeza que vamos conseguir a confiança. A certeza é um produto da confiança. E ela é calma.
ela se alia à humildade. Senão, como vencer o medo, a ansiedade, sem a confiança, sem a calma, sem a paz? Então, vamos lá. O que é a fé, já que Allan Kardec colocou a fé? Vamos ver. No livro Boa Nova, e eu tenho ele aqui na minha bibliotequinha, Francisco Cândido Xavier escreveu esse livro. No capítulo 6, primeiro parágrafo, o capítulo é Fidelidade a Deus. Vamos ver o que Humberto de Campos nos traz por Francisco Cândido Xavier. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigiria de seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. O quê? A Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? E os apóstolos, ainda no início da sua formação, eles começaram a ficar bastante preocupados e com conflitos íntimos. Numa dessas noites, Jesus se reuniu a eles, colocou a pergunta e escutou as suas indagações mais íntimas. E respondeu: na causa de Deus, a fidelidade deve ser a primeira das virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Onde? Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E por acaso podemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Veja, Jesus fala de ideal de união. Antes de sermos, já éramos amados. Precisamos compreender, então, que fé tem relação com fidelidade. No grego antigo, a palavra utilizada nos escritos dos apóstolos não era acreditar em Deus. A palavra em grego era pistes, que na tradução para o latim houve uma corrupção do significado, principalmente por não haver palavras semelhantes, e na época, pistes, que em grego significa harmonia, sintonia, consonância, passou a ser chamado de crer, acreditar. Esse se tornou um verbo. E veja só, para você crer e acreditar a algo, você precisa só ter boa vontade. Agora, fé, para eu ter harmonia, sintonia, se chamamos a fé em Deus, significa que precisamos ter harmonia e sintonia com Deus. Esse é o verdadeiro significado de fé. E quando Jesus, no livro de Boa Nova, fala de que uma das primeiras virtudes que precisamos desenvolver para trabalhar com a Boa Nova é a fidelidade a Deus, ele está falando de fé. Ele fala de união entre o pai e o filho. O nome do meu pai é Sérgio, da minha mãe é Marília. Como é que eu vou estabelecer, como eu estabeleci a minha sintonia e a minha harmonia com eles? E como é que um filho faz com o pai? Tomando café da manhã juntos, conversando, aproveitando os momentos de intimidade e olhando o outro, ouvindo, sentindo, respondendo, caminhando junto, ajudando, caminhando lado a lado, abraçando, compreendendo nos momentos de estresse, de raiva ou dificuldade, mas também sendo aceito por quem você é pelo seu pai te aceita como você é, o ônus e o bônus do filho. Essa intimidade ela foi construída no decorrer da vida.
Então, quando falamos de sintonia, harmonia e consonância, falamos de um verdadeiro alinhamento entre pai e filho, especificamente no nosso caso, do filho, que somos nós, com o nosso pai lá em cima. Qual é a vontade do nosso pai? Antes de vontade, como é que eu vou saber a real vontade? Esquece um pouquinho o livro, esquece um pouquinho, deixa de lado o evangelho. Faz de conta que você não conhece o evangelho. Mas qual que é o outro caminho que eu posso usar para chegar ao meu pai? A chegar a Jesus. Como é que eu vou me relacionar com eles? Chame-os para tomar um café da manhã com você. Convide Jesus. Convide-o para sentar e tomar um cafezinho com você. Jesus era alegre, gostava de fazer amigos, ainda hoje gosta de fazer amigos. Ele ia à casa das pessoas para conhecê-las, conhecer seus familiares e fazer a refeição com eles. Algo que me encanta e chama a atenção, ele era o último a se servir. E ele servia a todos primeiro. Por último, ele se servia. Ele gostava de alimentar os seus queridos. Ele gostava de se relacionar. Então, como? Baseado no exemplo do Filho de Deus, do homem, como é que eu vou conhecer o meu Pai? Como é que eu vou desenvolver a fé? Me relacionando com ele. Assim como me relaciono com o meu pai material, com a minha mãe material. Aproveito as oportunidades das refeições. Estamos na sala, sentamos juntos, conversamos. É necessário, então, trazer, aproveitando esse momento de parada, é necessário convidar, abrir a porta do nosso lar e possibilitar que Jesus entre como um convidado e participe das nossas atividades do dia a dia. E isso não tem nada de místico. Isso é totalmente, 100% prático. Convide-o, conviva, converse, escute, relacione-se. Não há outra forma de conhecermos verdadeiramente o nosso mestre e o nosso Pai maior. Nesse processo de relacionamento, a nossa fé começa a ser construída. Não uma fé imposta que nossos pais nos deram, mas uma fé raciocinada, porque você tem todos os recursos necessários para a transformação do homem, para a sua transformação no Evangelho. A boa nova, a boa notícia, trazida por Jesus. Não a boa nova das religiões, mas um código de conduta, uma orientação para você ser feliz, para você encontrar o caminho junto da humanidade, dentro da humanidade, a superar os seus desafios íntimos, construir hoje uma realidade melhor amanhã para você e para os seus. A fé raciocinada, ela pode ser construída. Muitos têm a fé na ciência. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eles falam ciência, ciência, ciência. Mas o que é a ciência? Como é que se cresce a fé na ciência? Através do estudo, do conhecimento. Por isso que se acredita na ciência. Agora, dá para você ter uma fé raciocinada? Muitos dizem que não, e eu digo, é possível ter uma fé raciocinada quando a gente fala de Evangelho, de Deus e de Jesus, pela observação dos fatos, da realidade. Espiritismo também é ciência. É necessário boa vontade e muita dedicação para que você estude, aprenda, compreenda. Não é só ouvir falar. Não é só. Então, primeiro vem o conhecimento, depois a reflexão, a compreensão e, por fim, a ação. Ação ativa. A função da fé, meus queridos, a função da fé
não é resolver nossos problemas materiais. Não é resolver, olha, tenho fé e resolvida a pandemia. Não. É nos fornecer recursos íntimos para transformarmos o nosso mundo interior e o mundo exterior. Nos inspirar a resolver os problemas, a nos fortalecer, a superar os desafios, a nos alegrar, porque nós conhecemos Jesus. Por isso que a boa nova é alegria. Agora, se você não é alegre ou não está alegre por esse motivo, eu falo por mim, tem momentos que eu vejo, peraí, por que eu estou com sentimento negativo? Por que eu estou nutrindo esse tipo de sentimento? E aí eu lembro que eu conheço Jesus. Algo que eu tenho buscado faz uns 20, 25 anos. Feliz aquele que desde a tenridade procura se relacionar com ele. E Jesus realmente é um membro da sua família, uma pessoa, um amigo querido que caminha todos os dias. Isso não é uma linguagem infantil, é uma linguagem adulta, simples, realizável. Não há outra forma de construirmos a fé. Além da alegria, porque quem conhece Jesus, em qualquer situação da vida, ele tem motivo de estar feliz, alegre, ele também nos dá a paz. Paz de confiança, paz decorrente da coragem, paz que sabemos que somos amados e que não estamos sozinhos. Paz, ciência, é a ciência da paz. É isso que nós estamos construindo para nós, apesar dos problemas ao nosso redor. O mundo, o ambiente pode estar doente, mas nós não precisamos estar doentes. O nosso corpo pode padecer de alguma doença, mas a nossa alma não precisa estar doente. Essa construção, ela é feita, em primeiro lugar, pela fidelidade a Deus, pela construção da fé dentro de nós. E como é que a gente mantém essa fé elevada frente a todos os desafios? Precisamos, e o primeiro grande fator é a vontade. Precisamos querer. E em segundo, estudar. Precisamos conhecer os mecanismos que regem a nossa vida. Precisamos estudar os ensinamentos de Jesus, compreender profundamente. Não dá para passarmos ao largo e ignorarmos enquanto humanidade, achando que a ciência vai responder tudo e que a vida material é o melhor caminho. Essa parada de momento é um momento de reflexão. É um momento é uma bifurcação de escolha de caminhos. Qual o caminho que você quer escolher para você? Qual o caminho que você quer caminhar junto da sua família, dos seus amigos? Qual o melhor caminho? O modelo dos homens? O modelo de Deus, baseado na fraternidade, na empatia, no amor? Qual o caminho? Requer coragem responder essa pergunta com honestidade para você mesmo. Porque são tantas as ilusões. Eu queria só lembrar para vocês, no Antigo Testamento, o livro de Esdras, ele diz que só poderemos entrar no reino dos céus, que é o reino de Deus, se perdermos a nossa roupa corporal e permitirmos que a nossa roupa espiritual prevaleça. E a roupa cultural, a roupa corporal que ele se refere, é o como nós nos definimos. Por muito tempo eu me defini como um engenheiro de segurança, como pai, como filho, como morador da cidade de Jundiaí, como trabalhador do Operários da Verdade. Essa é minha roupa corporal. Só que para que eu alcance o reino dos céus, eu preciso, além dessas definições, e detalhe, desisti-las.
elas não me definem, elas são estados em que eu estou num determinado momento e que passa, tudo passa. Eu preciso permitir que prevaleça a minha roupa espiritual. Então, quem eu sou? Quem é você? Esse é o momento de respondermos. Este é o momento. É uma resposta muito pessoal. E baseado nessa verdade, caminharmos em direção ao Pai, construindo uma maior harmonia, maior sintonia e uma presença mais positiva na vida das pessoas ao nosso redor, a nossa própria. A mensagem que fica dessa conversa que nós temos hoje, que fica para mim, porque esse é um estudo que eu fiz para mim e compartilho com vocês, é que tudo passa. Essa mensagem de Maria para Francisco Cândido Xavier, nos momentos de bastante dificuldade íntima. Tudo passa. Só não passa Jesus. Ele continua. Muita paz a todos e com o amor dele, além de estar conosco, que nós possamos estar junto dele. Que assim seja.